Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre hierarquia e rede urbana. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e vou passar esse conteúdo para vocês dessa ciência linda que é a Geografia. Hierarquia e rede urbana. Bom, hierarquia urbana, afinal, as cidades têm níveis de importância? Sim, as cidades têm níveis de importância. Cada cidade acaba contemplando uma rede de organizações de serviços, de emprego, de transportes, de comunicações, além de questões de telecomunicações, de comércio e também de relações internacionais. Assim, a hierarquia de cada cidade vai se basear de acordo com a disponibilidade de serviços e também do comércio e de outros fatores importantes dentro desse sistema. Para que a gente possa entender já de cara, essa hierarquia, ela se organiza como se fosse, de fato, uma rede hierárquica militar, onde nós vamos ter soldado, depois o cabo, depois o tenente e assim vai. Vamos ter, dessa maneira, então, uma rede de relações em que uma cidade acaba sendo mais importante ou dependendo de outra maior para realizar seus serviços. Nós temos dois esquemas clássicos para entender a respeito da hierarquia. O clássico tradicional e, obviamente, o sistema clássico atual, que é baseado no sistema da globalização e de toda a rede de estrutura atual das cidades no Brasil e também no mundo. Vamos começar entendendo, então, o esquema clássico tradicional. O esquema clássico tradicional da hierarquia urbana, ela vai ser sempre linear. Então vamos ter cidades muito importantes e vai diminuindo seus níveis de relação, onde não há uma ligação direta entre todas elas. Vamos entender como é que funciona. No primeiro ponto, no nível mais fraco, no nível mais baixo, vamos ter a vila. De um modo geral, a vila ela vai sempre se conectar somente com uma cidade local. A vila, basicamente, vai ser aquele ponto distrital onde vai depender totalmente de serviços de uma cidade local. Então, dessa maneira, podemos entender que aquela vila só vai ter conexão, como se fosse uma estrada só, até chegar a uma cidade local. Logo, a cidade local ela não vai ter tantos serviços assim, ela vai conseguir abastecer a vila, mas ela vai depender de serviços, de comércio, de outros materiais de cidades mais importantes. Um centro regional, por exemplo, que vai englobar diversas cidades próximas que não vão ter uma rede de localização e de ligação com as demais. Assim, o centro regional vai ser mais importante e vai ter mais serviços do que, obviamente, a rede local. E assim, passando para a metrópole regional, onde vai ter já uma ligação econômica, níveis de conexão de telecomunicações, de transporte e de outros serviços mais encorpados, mais organizados. Passando então a depender de outra metrópole, que vai ser a metrópole nacional. E essa sim vai ter ligação com diversos pontos do país e também já direto com ligações para o resto do mundo. De uma maneira mais simples, de uma maneira mais interessante para explicar, a gente recorre à ideia da logística. Vamos pensar no sistema de correios. Imaginem o que seria se, por exemplo, eu tivesse que mandar uma carta do interior do estado de São Paulo, por exemplo, para o interior do Maranhão. Imagine o que seria se uma carta somente, um pedaço de papel embrulhado num envelope, tivesse que ser mandado direto de uma cidade no meio de São Paulo para uma cidade no meio do estado do Maranhão e fosse somente ela direto ser mandada. Seria algo muito caro, seria inviável fazer esse transporte. Porém, com o uso da logística e com o auxílio das redes urbanas, nós vamos conseguir criar então um sistema para melhorar, para beneficiar, para viabilizar esse sistema de entrega. Imagine então que lá aquela cidade no interior do estado de São Paulo, que vai ser uma vila, vai ser mandado essa carta até uma cidade local. E nessa cidade local vai reunir todas as cartas das vilas que vão ser mandadas para o centro regional, que vão receber todas as cartas de diversos centros de cidades locais
e vão mandar para uma região mais importante, uma metrópole regional, que vai servir de hub, de ligação para outros centros regionais, para outras metrópoles regionais e também ligação para essas metrópoles nacionais, que vão servir e vão fazer essas ligações. Da mesma maneira que essas cidades já vão trazer novamente as cartas de outros lugares para serem redistribuídas. Quando chega na metrópole nacional, o que vai acontecer? Vai sair somente uma carga com diversas cartas que vão sair de uma metrópole nacional e vão direto para outra ou para uma outra metrópole regional. Assim, nós vamos ter então essa ideia de logística mostrando a viabilidade e a estrutura da hierarquia urbana. Essas redes, esses nós dessas redes acabam sendo importantes para a estrutura da rede de transportes, de comunicação e vários outros fatores. Agora, no esquema clássico atual, ele já não segue uma organização linear. Existem diversas cidades que acabam fazendo relações de influência direta com vários pontos do país. E existe uma proximidade de uma vila com uma metrópole nacional, por exemplo, ou quem sabe, uma metrópole nacional com um centro regional, ele não precisa seguir essa linearidade como nós temos hoje em dia nesse sistema da globalização. Vou dar como exemplo o estado do Paraná, aquele meu estado bonitão que eu sempre falo para vocês, que dentro lá de toda a estrutura da rede urbana, a minha cidade, a cidade de Paranaguá, por exemplo, ela é considerada um centro regional. Um centro regional porque ela atende diversos municípios do litoral paranaense, que são conhecidos como cidades locais. E essas cidades locais vão atender as colônias litorâneas, que seriam as vilas. Agora, essa cidade local, vamos dizer uma cidade próxima, Antonina ou Morretes, por exemplo, estão mais perto de Curitiba, que é uma metrópole regional, do que necessariamente Paranaguá, que seria um centro regional. Então não há problema que essa cidade local se conecte direto com essa metrópole regional. Da mesma maneira que uma cidade próxima de uma grande metrópole nacional, como por exemplo a cidade de São Paulo, pode ser conectada com uma vila próxima da região, ou quem sabe, uma cidade local. Então essa familiaridade, essa localização, ela gera toda essa rede de influências, mas ela não precisa ser necessariamente linear. Essa hierarquia e essa rede urbana atual acaba dando mais viabilidade, dando mais estrutura dessas relações de comércio e também relações de comunicações. Tanto é que nós temos também as ideias dos transportes aeroviários, que elas se conectam como se fossem hubs, como se fossem links, nós, de fato, dessa rede. Vamos imaginar que se você quiser sair de uma cidade como Cascavel, no estado do Paraná, você acaba pegando um voo até a cidade de Curitiba, que é um hub estadual, seria essa metrópole regional, que vai fazer uma ligação até São Paulo, por exemplo, que vai ligar voos para o resto do país, e dali eu posso ir até Manaus, por exemplo, pois ali vai ter um voo direto. Então essas viabilidades em que vai juntar toda uma demanda para formar um fluxo direto para essas grandes áreas centrais, vai dar mais condicionamento, mais viabilidade para todo um sistema de desenvolvimento global que vai passar na questão da economia, na questão política, em fatores de fluxos de pessoas e várias outras situações, beleza? Basicamente, então, nós temos a hierarquia e a rede urbana como essa rede de importância entre municípios, entre cidades, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, fechou? Eu vou sair de cena. Eu vou deixar vocês aqui com o quadro para você dar o print, tirar aquela foto para mandar bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Tchau!